Meus amigos da TV Web do Poeta, tudo bem com todo mundo? Tudo em paz? Sabem aonde eu estou? Não? Conhece esse livro aqui? Puxa o zoom, mostra aqui a capa desse livro. A capa desse livro, devagarinho, isso, mostra. Conhecem esse livro? Já leram esse livro? Não? Pois bem, vamos lá. Isso aqui é um livro de João Alfredo dos Anjos. Esse livro aqui é de João Alfredo dos Anjos, coleção Tempo Municipal, Crônicas de Papacaça. Lendo esse livro, com vários relatos históricos e algumas lendas que existem aqui na terra de Papacaça, aqui em Bom Conselho, tem uma que eu estou focado muito na pesquisa. Saber quem foi Maria Dantas. Nós estamos aqui na gruta, certo? Uma caverna pequena. Quer dizer, o acesso, nós andamos aí mais ou menos 20 metros para frente, né? 20 a 30 metros para frente, não seguimos mais por uma questão de segurança. Aqui é uma camada rochosa. Existe esse corte, essa separação do paredão. Se formou dois paredões, certo? Mas é uma rocha única que, com o desgaste geológico, com o tempo, a rocha vai se desprendendo, devido ao fenômeno chamado intemperismo. A água está saindo na rocha, está acumulada na rocha, com altas e baixas temperaturas, essa rocha vai causando algumas fraturas, alguns rompimentos. É um processo lento, certo? É um processo lento, que leva-se milhões de anos. E aqui nós adentramos a essa parte com segurança, mas seguir em frente não dá. Então você que está vendo essa reportagem e tem interesse em conhecer a Gruta de Maria Dantas, você, para vir aqui, é bom chamar alguém que conhece. Uma pessoa que mora aqui na região e sabe chegar até aqui, certo? Não recomendamos você vir sozinho, não fazemos essa recomendação, você tem que vir com alguém. O amigo Isaac, na Lagoa São José, conhece mais do que ninguém. Estamos aqui no Sítio Encantado, na propriedade de Antônio Miguel, do seu Antônio Miguel, aliás, Miguel Antônio, né? Do seu Miguel Antônio. Inclusive, queremos mandar um grande abraço para o seu Miguel Antônio e agradecer por ceder esse espaço para a gente poder conhecer essa parte turística rural do município de Bom Conselho. Para cá, à minha esquerda, tem Rainha Isabel, tem a estrada de Rainha Isabel, daqui a pouco eu vou mostrar onde estivermos saindo. À nossa direita vai vir Lagoa São José, a PE 218, e para minha frente está o Estado de Alagoas. Estamos bem localizados, a uma altitude acima dos 700 metros. E hoje nós vamos conhecer a Gruta de Maria Dantas. Eu já tinha vindo aqui em outras ocasiões, mas não adentramos, até por orientação do amigo Isaac, conhece mais do que ninguém, para a gente não ser surpreendido com a existência de animais rastejantes, cobras, escorpiões, né? Encontramos aqui vários moribundos, né? Mostra aqui, ó, na parede, vira aí, ó, mostra aí, ó. Mostra aí, ó, mostra aí, puxa o zoom, mostra aí, ó. Olha como está a camada de moribundo. Eles estão no lugar dele. Nós somos intrusos, certo? Não vamos mexer com ele, também eles não vão mexer conosco. Vamos respeitar o espaço deles. Muito bem. Aí eu lendo esse livro de João Alfredo dos Anjos, que faz um relato histórico sobre a existência de Maria Dantas, a lendária Maria Dantas. Inclusive, numa próxima reportagem, eu vou trazer o nome completo dela, em que ano ela viveu, as características, né, dela. Mas aqui nesse livro, que eu achei muito interessante, Crônicas de Papacaça, do escritor João Alfredo dos Anjos, diz o seguinte, na página 55, ó, tem morcegos aqui, mas nós não vamos mexer com eles, então também não vão mexer conosco, certo? Eles só nos atacam se eles sentirem ameaçados, é igual a nós. Se alguém vai nos ameaçar, a gente vai procurar se defender, bem assim são os morcegos, os moribundos também. Então, na página 55 do livro de João Alfredo dos Anjos, diz o seguinte, inclusive eu quero agradecer ao jornalista Luiz Clério que me emprestou para mim fazer essa leitura para você. Diz aqui o João Alfredo: em Bom Conselho, circulava histórias de uma mulher má e controversa,
Vivia vez por outra escondida numa caverna ou toca, por onde ela aberta, no topo da Serra Encantada. Ou seja, tudo ao redor aqui na época era mata fechada, certo? Mas foi a Maria Dantas que localizou isso aqui e fez o caminho para chegar, para servir de esconderijo aqui nessa gruta que foi batizada de Gruta de Maria Dantas. Diz aqui o texto, não é, que o seu ponto de visão estratégica observava lá embaixo a estrada carroçável com muares e tropeiros que passavam em vagar cadência, transportando gente e carga. Havia também pontos tradicionais em fazendas ou núcleos urbanos próximos. Traduzindo, essa PE 218, que dá acesso ao estado de Alagoas, nessa época de Maria Dantas, século XIX, não existia rodovia, era apenas uma estrada de barro, né? Como é que o nome se dá, Isaac? É tipo uma... Um varedozinho, certo? E aqui passava muita gente, ambulantes, donos de gado que ia vender o gado para via de Alagoas para Pernambuco, não é? Pessoas que iam negociar na feira da região, e os locais próximos habitados, Palmeira dos Índios, que está à nossa frente, né, sentido, né, está para sul, e para cá tem Lagoa São José, aí vem Bom Conselho, então eram os locais povoados que se refere o livro do João Alfredo. Diz aqui ainda o seguinte, Maria Dantas era seu nome, mas eu tenho o nome verdadeiro de batismo dela, certo? Daqui a pouquinho eu digo para você. Ela vivia grande parte do seu tempo na Casa Grande da Fazenda, porém, somente em ocasião especial, refugiava-se na caverna para defender-se de possíveis inimigos ou agressores. Ou seja, para cá, tem a fazenda da família Guedes, né? Mais para frente, tem uma propriedade que é da família de Álvaro da Caixa Econômica, tinha um casarão lá, então ela morava lá. E ela vinha para cá para se esconder de possíveis intrigas que ela tinha na época. Aí vinha para cá, diz aqui o livro, não é? Era uma mulher de hábitos simples, era corajosa e dotada de natural vaidade feminina. Como toda mulher gosta de se caprichar, não é? Você que tá me vendo agora, com o que você já ouviu de Maria Dantas, você acha que Maria Dantas era branca ou era negra, era morena? O que é que você me diz? Você que está me assistindo agora. Eu tenho a informação que ela era morena, cabelos longos, parecendo uma índia. Tudo isso nós vamos comprovar no decorrer do documentário. Diz aqui o seguinte, ela era uma boa amazonas, ou seja, uma mulher, uma dama, né? Recebeu o pessoal muito bem, além de ter uma pontaria certeira. Olha, ela sabia dominar a arma de fogo como ninguém, não é? Até para caçar. Todo o seu séquito, a sua vontade, né? Toda a sua postura a temia, pois as suas ordens deveriam ser rigorosamente cumpridas. Ou seja, era uma mulher que determinada, dava uma ordem e tinha que ser cumprida, certo? Desde que Maria Dantas ficara viúva, levaram uma vida sóbria e voltada para os negócios do campo. Ela era uma roceira, uma agricultora, normal. Para alguns era ranzinza, raivosa, não é? E para outros uma mulher de hábitos suaves e gestos firmes. De fato, Maria Dantas era habilidosa no que fazia, muito sagaz, destemida, rigorosa, né? Ardilosa, determinada. A vida para ela não havia tanto valor, pois o destino embotia-lhe de que a trágica perda do marido a deixara quando fora morto vítima do latrocínio. Ou seja, a Maria Dantas, até antes de perder o marido, era muito dócil, generosa, e com a perda do marido, que foi morto devido a um latrocínio é roubo seguido, morte seguido de roubo, certo? Então, com a morte do marido, devido a um latrocínio, aí ela se revoltou, ela se transformou, diz o livro aqui, né? Dentro de si havia dor e desilusão, e os seus atos traduziam sinais de uma vida temerária e revoltosa. Ou seja, a partir que ela perdeu o marido, não é? Vítima de homicídio, de latrocínio, ela ficou revoltada com a vida. No livro aqui, ainda do João Alfredo, diz o seguinte, ela era hospitaleira, gentil e bastante convincente. Era assim ao abrir as portas da casa grande, onde ela morava, para receber visitas ou hóspedes.
principalmente boiadeiros, que migravam de passagem pela região. Ou seja, aqui nessa região, onde tem a PE 218 hoje, passava muito caixeiro viajante, muito ambulante, né? Pessoas que vendiam, negociavam aqui na região, aqui nas feiras da região. Dona Maria era fluente e exibia-se ao contar episódios do cotidiano. Ela gostava de contar um pouco da sua história, do que acontecia na região. Fazia pausa na conversa, ouvindo o interlocutor, para depois sentenciar sua verdade. Ou seja, ela gostava muito de ouvir. Era uma mulher habilidosa, certo? Habilidosa. Ela falava, mas a primeira fazia questão de ouvir, não é? Isso é um gesto de pessoas inteligentes. Diz aqui o seguinte, no livro de João Alfredo: não se tinha qualquer sinal de pressentimento nem desconfiança. O hóspede ficava inteiramente à vontade, recebendo os mimos da matriarca. Ela inteirava-se da vida do hóspede, de seus negócios e do possível regresso após a venda do gado ou de outra mercadoria. Ou seja, o cara que tinha um gado e ia negociar aqui em Pernambuco, ele parava aqui, certo? Maria Dantas, entre, vamos conversar. Então, quando o camarada saía da casa de Maria Dantas, ela já estava sabendo para onde ele ia, quem ele era, quanto ele ia faturar com a venda do gado, quantas cabeças de gado, né, ou de cabrito, ou de bode, ou de jumento, ou de cavalo, ele ia negociar. Então, quando ele voltasse, ela já estava sabendo quanto o cabra já estava trazendo no bolso. E o cara nem percebia. Ela é muito inteligente, ouvia, tal, puxava assunto. Aí a pessoa se abria, né? Contava a sua vida, tal. Então, essa foi a Maria Dantas, que diz aqui no livro. Ao regressar, o viajante fora recebido com a mesma afabilidade. Na mesma, isso já quando voltava, já. Entre, vamos tomar um cafezinho, vamos jantar, não é? Aí tinha aquela boa coalhada. Olha, coalhada hora dessa, hein? Ou com açúcarzinho, né? Ou que maravilha. O café torrado em casa e boa prosa para depois desejar sucesso à futura vítima. Diz aqui o livro do João Alfredo. Aí é o seguinte, o viajante, após arrear o seu ginete, arriar, quando você vem com um cavalo, tira, né, a sela, não é isso? Vamos arriar. Vamos arriar. Bater a sela. Bater a sela. Vamos arriar. Vamos tirar aí a sela do cavalo, tal, deixar o cavalo comer um pouquinho, solto. Fazia isso, né? E aí, põe o pé no estribo e logo parte sob o olhar misterioso de Dona Maria. O cara já descia, mas ficava meio desconfiado, não é? Diz aqui o livro, pois bem ali, não muito distante, encontrava-se alguns cabras. No caso, os capangas de Maria Dantas, preparados para recepcionar o infortunado viajante, que ao se aproximar de uma velha cancela, seria surpreendido. Havia silêncio, ninguém falara. O momento da ação fatal chegara ao seu termo. Aberta a cancela por um dos cabras, o viajante entra na armadilha e de pronto recebe a primeira punhalada no peito, caindo sem reação, moribundo, já falecendo, cargunizando. Mais punhaladas são desferidas e finalmente o homem abatido como caça é morto. Daí seus pertences de valor são roubados, inclusive o dinheiro que se encontrava muito bolsa de couro, numa bolsa de couro, né, que vinha, que o pessoal não botava no bolso. Aquelas bolsinhas de couro, né? Couro de animal, e aí o pessoal embrulhava, colocava dentro e no bolso, né? Tinha esse tipo de situação. Diz aqui o livro, após essa ação macabra, o defunto é jogado nas águas de um açude próximo, aí afunda, não deixara vestígio algum. Aqui ao lado tem um açude, nesse açude, Isaac. Então, provavelmente, nesse açude, as vítimas, né, dos cabras de Maria eram jogados dentro desse açude. É o que diz aqui o livro de João Alfredo. E para finalizar aqui essa parte, por outra parte, o cavalo é tangido para a fazenda do encantado, o dinheiro subtraído é entregue nas mãos de Dona Maria Dantas sem que lhe falte um só réis. Ou seja, ela sabia quanto a vítima trazia e com o serviço dos cabras de Maria Dantas, o dinheiro tinha que vir contadinho. Se faltasse, sobrava para quem? Para eles, né? Diz aqui ainda, por fim, pouca coisa se sabe sobre a genealogia de Maria Dantas. O que se tem a certeza é que ela muito viveira. O seu refúgio de pedra ainda resiste ao tempo do cimo do encantado. É esse aqui que nós deixamos embaixo aqui.
que passa os anos, os tempos, os séculos, né? E aí está aqui intacto. As histórias são muitas e Maria Dantas ainda serve de inspiração e tema para versos de viola e narrativas de crenças ou lendas verdadeiramente fantásticas. Isso aqui, tudo que eu falei, está nesse livro, certo? Nos próximos dias, eu vou estar entrevistando uma sobrinha de Maria Dantas. E aí, na nossa próxima reportagem, eu vou dizer para você qual o nome verdadeiro de Maria Dantas. Essa lendária, essas histórias contadas de Maria Dantas. E hoje nós viemos aqui conhecer essa gruta, que aqui, essa formação rochosa tem milhares de anos, né? Milhões de anos, essa formação rochosa. Quem localizou foi Maria Dantas. Quem fez o caminho foi Maria Dantas. Ela ficava aqui para, quando ela arrumava, que ela era uma mulher muito braba, né? Temida, com ela não tinha mimimi, não tinha arrudeio. Então ela conseguiu algumas intrigas nesse tempo. Quando ela se sentia ameaçada, inclusive, já chegou a mim um relato, que ela mandou um recado para Lampião, isso em 32, 34, o Lampião esteve aqui, eu fui em 38, foi na década de 30, que o Lampião esteve em Bom Conselho, ficou até na casa do coronel Zé Abílio, que diz a história que Lampião se vestiu de mulher para assistir um filme, né, no único cinema da época em Bom Conselho, e foi disfarçado. Então, Maria Dantas soube que Lampião passaria por aqui. Aí ela mandou um recado que não tinha medo, porém não sabia se ele saía vivo. Veja aí a coragem da Maria Dantas, né? Coragem da Maria Dantas. Então tem muita coisa para se contar, para relatar, e nós vamos para o outro lado dessa gruta mais famosa, mais conhecida como a Gruta de Maria Dantas, aqui no Sítio Encantado, zona rural de Bom Conselho. Ao Isaac, o meu agradecimento de nos trazer aqui, nosso amigo Isaac da Lagoa. Esse camarada é um agricultor, é um cara que conhece como se organiza a terra para se produzir o milho, o feijão, a farinha, não é? A batata, para cuidar da sua família. Meu amigo Islândia aqui, ó. Islândia, levanta aí. Esse camarada é o homem gato. Tá aqui o nosso amigo Ayrton tá lá dentro. O Ayrton já é acostumado a entrar em gruta, em caverna. Vem pra cá, né? A aventura tá só começando, né? Olha, você faz rapel, né? Às vezes. Incrível, né? Mas você, caverna, você já tem uma certa habilidade, né? De começar. Que na verdade, o Ayrton, tu dirige máquina pesada, né? Dirige máquina pesada. Há quanto tempo? Há uns 9 ou 10 anos. É um profissional. Enxedeira, caterpillar, né? É isso aí. Tudo isso você domina. Cavadeira e enxedeira. Tá vendo aí? Aí ele é também aventureiro. No momento de folga, ele gosta de fazer trilha e entrar em caverna, é isso? É isso aí. Vai, Ayrton, tudo bom pra você? Vamos arrodear agora para outra entrada. Beleza então, Ayrton. Turismo, cultura, tudo isso na TV Web do Poeta.